Todas as vezes que Deus reúne seu povo, Ele tem um intento. Ele tem nos reunido esse tempo, esses dias atrás, hoje. E Ele deseja falar. Mais do que isso, Ele deseja que nós ouçamos o seu falar. Mais do que isso, Ele anseia que nós coloquemos em prática tudo aquilo que Ele está nos dando. Ele sempre nos dá a palavra, mas Ele nos dá meios para que nós possamos cumprir essa palavra. Então, juntamente com o derramar dele, que vem pela sua voz aos nossos corações, Ele traz a capacitação, não somente para nós ouvirmos, mas para nós colocarmos em prática. Então, que isso seja uma verdade dos nossos corações. No nome de Jesus. Nós vamos dar um passo a mais nessa manhã, fazendo aqui a conclusão do tempo que nós tivemos juntos, desde sexta-feira. E hoje nós vamos ter como a direção dada pelo Espírito caminhos para uma vida ascensional. Que sem estes caminhos, sem subirmos ascensionalmente este caminho, nós não chegaremos a uma realidade a qual o Senhor deseja para conosco, que é termos uma vida de união com Cristo. Lá no livro de Filipenses está escrito assim, no capítulo 3, versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio soberano, não é isso? Da vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano, que nos foi dado através de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Essa palavra soberano que aparece ali é uma palavra que pode ser interpretada ascensional. O nosso caminho, o prossigo para o alvo, para esse prêmio, para essa conquista dessa soberana vocação, é um caminho ascensional. Todo crescimento é ascensional, e ascensional significa em direção ao alto. Mas se nós pensarmos, onde o Senhor deseja que nós cheguemos? Já vou verificar um texto com vocês para mostrar onde Ele deseja que nós cheguemos. Mas é importante entendermos que o crescimento espiritual é mais ou menos equiparado ao crescimento de uma planta. Vocês sabem que as plantas elas não crescem assim, de uma maneira vertical. Todas as plantas elas crescem helicoidalmente falando. Elas vão dando volta em torno de si mesma. Esse é o crescimento. O crescimento espiritual é em forma de caracol. Ali no fundo tem uma escada que parece um caracolzinho, não é isso? Esse é o crescimento espiritual. Então, na medida em que nós vamos recebendo a verdade do Senhor, por exemplo, a respeito da encarnação de Cristo. Então, hoje nós temos um conceito, nós temos uma compreensão, mas na medida em que nós vamos crescendo ascensionalmente, nessa forma helicoidal, nós vamos ganhando mais dimensão e mais profundidade sobre esse mesmo tema, a encarnação de Cristo. E assim com todos os assuntos. Então nós vamos ganhando mais e mais revelação sobre aquelas verdades que são fundamentais no nosso coração e outras que o Senhor tem trazido para nós, conforme os seus desígnios vão sendo abertos ao nosso coração. Então o crescimento espiritual, ele é ascensional. Ele é em direção ao alto. Então, por isso esse texto lá de Filipenses 3,14 é importante, Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. É um crescimento ascensional, helicoidal. Mas ele tem uma direção, ele tem um ápice. O ápice da vida cristã. Onde está o ápice da vida cristã? Agora eu quero que vocês abram comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, 2 versículos aqui, versículos 19 e versículo 20. Então aqui está o ápice, aqui está realmente aquele ponto que Deus deseja que nós alcancemos. Hebreus 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui está. Se você olhar para esse texto, você vai verificar que o autor dessa carta
Ele está expondo, através do Espírito Santo, aquilo que é o ápice da vontade de Deus para conosco. Há até, vamos dizer assim, um modo forte dessa palavra ser colocada aqui. Devemos ter ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então aqui está o ápice da vida cristã. Podemos dizer de uma forma diferente, aqui está o ápice da plenitude da vida cristã. Uma coisa importante para nós discernirmos, né? Que ao entrarmos na presença dele, não é simplesmente para que entremos, contemplemos a beleza dessa realidade e logo saiamos. Não. É entrar e permanecer. Aqui está a nossa vida de união com Cristo. Aqui está realmente o desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aqui está. A vida cristã não é um conceito religioso. A vida cristã, na realidade, é um movimento espiritual em direção ao Santíssimo Lugar. Exatamente isso. Agora, quando eu coloco esse texto ao lado de Salmo 40, versículo 2, eu fico impressionado de ver onde nós estávamos e onde Deus deseja que nós cheguemos. Eu vou ler para vocês. Salmo 40, verso 2, mostra a realidade de cada um de nós aqui presente. Olha só o que está escrito aí na sua Bíblia. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Vou ler o 3 também. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então pegue esse versículo inicial lido, que é o 2, você vai verificar onde era a tua morada. Eu verifico onde era a realidade da minha existência. De onde eu fui tirado, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Nós éramos amantes do pecado, amantes da imundícia, amantes de tudo aquilo que era contrário a Deus. Muito mais do que isso, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E Deus, na sua infinita graça, Ele, através do seu Filho, derramou todo o seu amor para que nós pudéssemos, então, ser totalmente transformados. Conforme foi dito, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, justiça e juízo. Aí nascemos de novo. Cristo tornou-se a nossa vida, conforme disse ontem. Mas algo importante a ser dito novamente. Uma coisa é nascer de novo e ter Cristo como a sua vida. Outra coisa é o caminho da cruz para a formação do caráter de Cristo em mim. E nessa formação é um caminho helicoidal. É um caminho ascensional até gozarmos exatamente do que está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Agora, para que nós pudéssemos receber essa palavra, como que nós podemos entrar no Santíssimo Lugar dessa forma aqui, de maneira tão ousada? Aí tem o caminho pelo sangue que foi derramado. Aí você é remetido lá dos Evangelhos, por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 27, quando o Senhor Jesus Cristo, depois de tudo estar realmente realizado, quais foram as palavras que ele disse? Tudo está consumado. Tetelestai. Não há absolutamente mais nada a ser feito. E o que aconteceu imediatamente quando ele gritou Tetelestai? O véu foi rasgado de alto a baixo. Então não existe mais um impeditivo para que nós acessemos o Santíssimo Lugar. Dentro da figura da velha aliança, aquele véu que na realidade pesava mais de 200 quilos, 9 metros de altura, 18 metros de altura e 9 de largura. Precisaria a força de 200 homens para rasgar aquele véu. Ele foi rasgado de alto a baixo por causa da poderosa obra de Deus. Aí houve terremoto, houve tudo aquilo que nós temos descrito lá. Então aquele véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de cima para baixo, foi de alto a baixo. Então ali era um impeditivo para o homem acessar a presença de Deus. Era somente o sumo sacerdote uma única vez por ano, não sem sangue, assim como vocês sabem. Mas agora foi rasgado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele entrou além do véu, por causa do seu sangue. Não é isso?
Aí quando você lê Hebreus capítulo 6, versículo 14, ou versículo 20, vocês vão ver lá que ele se tornou precursor, aquele que foi adiante de nós. E lá dentro ele fala assim, agora vocês podem vir, agora vocês entram. Então vocês vejam esses dois cenários. Nós estamos numa realidade de poço de perdição, num tremedal de lama. Vem a obra perfeita de Cristo, nos dá aí a capacitação de nascermos de novo. Nascemos de novo. Estamos num processo ascensional para gozarmos dessa realidade aqui. É isso que Deus fez por você. A questão é, isso é pouco? Isso é pouco? Então essa é a obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez. E todo esse processo agora que nós estamos falando desde sexta-feira para vocês, que é um processo de crescimento para que nós possamos desfrutar de uma vida de união com Cristo, não tem outro caminho a ser, vamos dizer assim, a ser percorrido, a não ser o que estão insistindo com vocês. Andar pelo caminho da cruz. Andar pelo caminho da cruz. Então, meu irmão, minha irmã, você está em tribulação? Você está em provação? Esta é a ideia do cristianismo. Cristianismo sem tribulação não é cristianismo. Cristianismo sem provação não é cristianismo. Então, vamos pegar um texto aqui de Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Para fazermos aqui algumas observações e vamos avançar. Provérbios 17, versículo 3. Olha que texto precioso nós temos aqui. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Mas os corações, ou aos corações, prova o Senhor. Qual que é o mecanismo que Deus utiliza? É o que ele deu como exemplo. O crisol prova a prata e o forno o ouro. Como que o ourives, ele purifica um metal? Ele pega uma prata, pega aquele metal que ele está, vamos dizer assim, contaminado com vários dejetos, várias coisas estão grudadas nele. Então, qual o processo de purificação? Ele leva no cadinho, leva no crisol e lança a chama, lança o fogo. E nesse fogo, o que acontece? Aquelas impurezas vão sendo tiradas e vai ficando só o metal nobre. E o ourives não pode parar de manter o fogo, ele não pode cessar o fogo sobre aquele metal, enquanto ele não vê a face dele refletida naquele metal. Somente quando ele vê a face refletida, ele para o fogo. Se ele for além, ele perde a própria matéria-prima boa. Então, provação tem um tempo certo, um modo certo. E tem um momento certo para parar. É quando ele vê a face dele refletida naquela prata. Aí você fala para mim, mas Thomas, está demorando muito. O que eu responderia para você? Deus está caprichando em você. Deus está caprichando em você. Ele quer tornar você um material, sabe, um material nobre, onde ele possa ver o reflexo dele mesmo, a face dele refletida em você. Muitos de nós refletimos mais a face do anjo caído do que do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos reativos. Nós somos pessoas que, na realidade, têm Cristo na mente, mas no coração está distante. Qualquer coisa, qualquer reação que acontece em nós denuncia verdadeiramente quem há dentro de nós. Então, o Senhor, Ele prova aos nossos corações da mesma forma, usando o caminho do fogo, o caminho da prova. Não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se coisa alguma extraordinária vos estivesse acontecendo. Não está lá em 1 Pedro 4,12? Por que está estranhando o fogo, então? Não é extraordinário, é algo ordinário, é algo determinado por Deus. Então, tornou-se cristão, bem-vindo ao clube da aprovação. Esse é o ponto. Porque o Senhor, Ele quer formar o caráter santo dele em nós. Então Ele vai promover isto. Ele vai promover esta realidade em nós. Então o Senhor quer que nós olhemos para essa realidade e entendamos que Ele está no comando de todas as coisas. Pegue em Salmo 129. Salmo 129, versículo 3. Aqui nós temos também o salmista mostrando, vamos dizer assim, as
provas que recaíam sobre ele. E nesse caso, de fato, eram as questões relacionais. Salmo 129, 3. Sobre o meu dorso lavraram os lavradores e abriram longos sulcos. E nele abriram longos sulcos. Olha só que texto aqui. Sobre o meu dorso lavraram os aradores e nele abriram longos sulcos. Aí você imagina o cenário. Pessoa passando com o arado em cima de você, para lá e para cá, para lá e para cá. Esse é o ponto, esse é o caminho. Deus permite, muitas vezes, que nós nos tornemos alvos. E acontece esse tipo de provação aqui. Então, as provas fazem parte do nosso crescimento ascensional, do nosso crescimento helicoidal, porque o desejo final do Senhor é o ápice da vida cristã, é a plenitude da vida cristã, é não só entrarmos no Santíssimo Lugar, mas ficarmos lá, habitarmos lá, temos uma morada lá. Ainda que os nossos pés encontram-se na terra, nossos corações estão nos lugares mais elevados desse universo. Então, inicialmente dizendo, eu quero dizer isso para os meus irmãos. O ápice da vida cristã é nós habitarmos no Santíssimo Lugar. Isso significa vida de união com Cristo. Isso significa nós desfrutarmos dessa realidade. Assim como disse ontem, o Senhor Jesus Cristo, ele vivia uma vida de união com o seu Pai, uma perfeita vida de união com o seu Pai, nós somos convocados a viver uma vida de plena união com o Filho. Simples assim. E quanto mais nós vivermos com o Filho, quanto mais nós andarmos com Ele, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Então aqui as pessoas precisam ver em nós é Cristo. Nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos valores, nosso estilo de vida, nas nossas reações. As pessoas precisam enxergar Cristo em nós. Essa é a grande questão. Meu irmão, minha irmã, você foi, e eu também, nós fomos chamados para habitar no Santíssimo Lugar. Isso não é pouca coisa. Isso não é uma coisa simples. Então nós precisamos entender a bênção que é este chamado de nós vivemos uma vida de união com Cristo. Essa é a grande questão. Muito bem, eu vou citar 2 textos agora, vamos ler e nós vamos trabalhar em cima desses textos que vamos dizer agora. Primeiro deles, 2 Coríntios 2, 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Primeira passagem. Segunda passagem, Jeremias capítulo 48. Jeremias 48, versículo 11. Acho que diz a palavra de Deus. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha em vasilha, e nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e seu aroma não se alterou. Estas 2 passagens, depois nós retornaremos. Voltem, por favor, a 2 Coríntios 2,14. Nós precisamos considerar essa primeira porção, porque aqui há preciosas verdades, preciosas revelações para o nosso coração. Nós podemos até chamar essa porção, até podemos dar um título para ela, o Ministério da Fragrância de Cristo. Seria um título adequado para essa pequena porção que nós vamos considerar. Agora, para que eu possa compreender esse texto, nós precisamos ter aqui algumas informações importantes a respeito do contexto cultural quando ele foi escrito. Que quando o Espírito Santo trouxe a Paulo essa verdade, ele tinha no coração algumas realidades contextuais que ajudaram Paulo a escrever para que todos os irmãos pudessem acessar e compreender o texto. Então nós precisamos de algumas informações adicionais aqui no texto para que vocês e eu compreendamos
de maneira correta esse texto. São 3 verdades importantes que eu quero destacar e depois vamos considerar mais adiante. Primeira verdade é que esse texto, vou fazer a leitura e depois vou dizer o que nós vamos dizer como compreensão. A Bíblia está dizendo no primeiro verso, que é o 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus que, olha só, em Cristo somos sempre conduzidos em triunfo. Então, essa é uma versão difícil de nós compreendermos e captarmos a realidade que está por trás dela. Porque, primeira verdade que você deve entender, importante aqui, que o texto não fala do nosso triunfo, mas do triunfo de Cristo. Mas é difícil nós olharmos para o que eu li e o que falei, parece que as coisas se chocam aqui, mas daqui a pouco vai ficar mais sério. Por exemplo, eu sou do tipo, da geração, lá atrás, cristã, onde pegava um texto, por exemplo, que dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria tudo. Se eu posso tudo que fortalece, aí eu queria construir um império para mim. Eu queria coisas, eu queria objetos na minha vida, eu queria vitória na minha vida, eu queria dinheiro no meu bolso, eu tudo posso que ele me fortalece. E a gente saía gritando por aí, tudo posso que ele fortalece. Eu fiz parte de um contexto assim também. Aí junto com isso tem lá, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Opa, então se eu sou mais do que vencedor, eu quero essa vitória real. Eu pegava esse texto aqui da mesma forma, olha, Deus, através de Cristo, vai sempre me conduzir em triunfo. Eu sou o cara, porque Deus disse. Mas eu tomei um trançapé do bom, graças ao Senhor. Porque eu era equivocado na minha compreensão. Porque a gente recebia e a gente ia entendendo que, mas não é isso. Então, aqui a Bíblia não está falando do nosso triunfo, mas do triunfo de Cristo. Mas nós precisamos de agregar uma informação importante também para compreendermos o contexto, como eu falei para vocês, e discernirmos qual é a realidade desse texto. Então, outra coisa que nós precisamos entender, essa expressão que aparece aqui, conduz em triunfo, ela só vai ser repetida novamente em Colossenses 2, versículo 15, no mesmo sentido, não precisa ir lá. Só aparece nesses 2 lugares, aqui e lá. E essa expressão, conduz em triunfo, era usada na antiguidade apenas como um cunho militar. Ou seja, esse texto era aplicado dentro de um contexto de um desfile triunfal. De um desfile triunfal que acontecia nas marchas militares. Era tradição, dentro do contexto romano, que quando um general romano voltava de uma campanha, de uma guerra, e ele se tornou vitorioso, então ele voltava para Roma, e ele passaria por várias ruas de Roma até chegar ao Capitólio, onde estava o imperador, e ali ele seria aclamado, ele seria recebido, seria aplaudido, seria, enfim, recebido como o grande herói de Roma, o grande vencedor. Mas atrás desse cortejo, então, vinha quem? Vinham os prisioneiros, amarrados como o grande triunfo daquele conquistador, o general romano. E nas laterais das ruas ficavam multidões ali, e elas tinham nas mãos flores e incenso, e jogavam sobre os prisioneiros. Esse é o contexto cultural que acontecia, vamos dizer assim, esse desfile triunfal. Então vamos agregar essa informação aí na nossa mente. Essa palavra ou expressão conduz em triunfo é especificamente aplicada nesse contexto. Tá claro? O general romano entrou, foi até o Capitólio para receber as aclamações do imperador e todo o cortejo dos prisioneiros atrás. Eles já estavam condenados à morte, ou enfrentariam gladiadores, ou enfrentariam os animais, mas estavam perdidos. Essa é a realidade. Ok? Segunda informação importante. Terceira e última informação importante. A tradução desse texto. As versões nossas não são boas, infelizmente. E eu achei uma única versão, que na realidade é até uma paráfrase da linguagem de hoje. Eu anotei aqui e vou ler para você o sentido real
que esse texto quer expressar para nós. Então preste bem atenção. Mas dou graças a Deus, a partir do verso 14, mas dou graças a Deus, porque unidos a Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Vale a pena ler de novo, né? Preste bem atenção o que a palavra diz no seu contexto real. Olha como muda completamente a nossa compreensão do significado dessa verdade aqui. Olha só, vou ler. Mas dou graças a Deus, porque unidos a Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Este é o sentido da passagem. Em outras palavras, podemos traduzir: Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Muda tudo, não muda? Esta é a realidade. Este é o verdadeiro sentido do texto. Então, mudando completamente, vamos dizer assim, a nossa compreensão, somando aquelas informações anteriores, então nós temos diante de nós a verdadeira explicação desse texto. Nesse texto, Paulo se considera como um cativo, um prisioneiro de Cristo. Não como um triunfante que está marchando. O grande general aqui é Cristo, que está indo diante do Capitólio Celestial, diante de Deus o Pai, para mostrar a sua conquista, que são os prisioneiros condenados à morte. Somos nós. Então, quando nós olhamos para esse texto, temos que entender que nós precisamos receber do Espírito uma compreensão mais clara desse significado. E qual a importância, a relevância desse conhecimento no que tange ao nosso crescimento ascensional. Exatamente aqui nós vamos ver algumas qualificações para que nós possamos estar indo em direção ao Santíssimo Lugar. Então que fique claro, Paulo se considera como um cativo de Cristo, sendo levado no desfile triunfal de Cristo até a presença de Deus. Ele se vê como um capturado por Cristo, um conquistado por Cristo. Tem um texto que diz, não precisam ir lá, 2 Coríntios 1:9, sobre nós já temos a sentença de morte decretada. Nós já temos a sentença de morte sobre nós. Então nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Paulo tinha plena consciência de que ele não se pertencia mais. Agora ele é um escravo daquele que o conquistou. Aí a pergunta que eu faço: que tipo de armas o Senhor Jesus utilizou para conquistar esses prisioneiros? Foi a espada na garganta? Ou você crê em Alá ou você morre? Não, não foi, né? Foi o amor, foi a graça, foi a misericórdia, foi a bondade, foi o convite. Então, este exército vamos dizer, o exército, esses prisioneiros que estão sendo levados por Cristo até a presença do Pai, na realidade eles foram conquistados pelo amor, pela graça, misericórdia e bondade. Mais do que isso, esses prisioneiros desejaram nos seus corações serem conquistados, porque ele não obriga a ninguém a fazer parte do seu projeto, da sua graça, do seu plano, da sua salvação. Ele não obriga, ele convida. Então vamos dizer assim, um cortejo de prisioneiros, de cativos, que foram conquistados porque desejaram em seus corações esta conquista. Entende? Esse é o sentido do texto. Então, quando você for ler novamente esse texto, você vai ter que trazer à memória exatamente que nós somos estes que, por Deus, somos conduzidos como que prisioneiros de Cristo Jesus, somos cativos. E aqui está uma das primeiras qualificações para nós subirmos ascensionalmente em direção ao Santíssimo Lugar. Você tem que ter um espírito de que você é um cativo de Cristo. Você foi conquistado por Cristo. Que direitos aqueles prisioneiros tinham?
Eles poderiam reivindicar os seus direitos no sindicato dos prisioneiros? Não podia, né? Não tinha. Não tem mais jeito. Eles estão condenados à morte. É isso que acontece. Quando você e eu nascemos de novo, nós temos a sentença de morte sobre nós. A única realidade que nós temos para apresentar, para expor agora, é que nós somos aqueles que, conquistados por Cristo, devemos viver segundo a direção que Ele nos dá. Isto é um caminho ascensional para que possamos desfrutar de uma vida de união com Cristo. Então, nesse desfile triunfal, Paulo ele se vê como também um bom perfume de Cristo, porque os perfumes eram lançados. Então, tanto naqueles que se perdem como naqueles que são salvos, de fato, há um testemunho. Quando nós pregamos o Evangelho, muitos recebem perfume de vida para a vida. Muitos rejeitam perfume de morte para a morte. Essa é a realidade. As pessoas viam que ele era genuinamente um escravo conquistado, dentro do contexto da vivência de Paulo. Paulo tinha essa realidade. Ele expressava a sua vida de maneira genuína. As pessoas enxergavam Cristo nele. Lembre-se que eu disse no início. Então, o grande anseio do nosso Deus e Pai é que nós habitemos, permaneçamos no Santíssimo Lugar. E Paulo deu um testemunho em várias partes das Escrituras, nós temos, olhando para as cartas, como que ele verdadeiramente era um homem que habitava na presença do Altíssimo. Ele vivia uma vida de união com Cristo. Vocês se lembram de Atos capítulo 16, a partir do versículo 23? Lá tem a descrição da prisão de Paulo e Silas. Quando eles chegaram em Filipos, eles fizeram um bem, eles expulsaram o demônio de uma adivinhadora, e o fato é que gerou um problema, e eles foram presos depois de tomarem muitas chibatadas, foram lançados num cárcere interior, diz a palavra de Deus, e lá, a Bíblia fala, por volta da meia-noite, começaram a orar e cantar louvores a Deus. E depois que eles começaram a orar e cantar louvores a Deus, foi tão, vamos dizer assim, tão forte a presença de Deus naquele ambiente, que houve um terremoto, chacoalhou tudo. O carcereiro ficou apavorado, e ele tentou o suicídio, ele tentou matar-se. Por quê? Porque a fuga de prisioneiros era compensada pela morte do próprio carcereiro. O que Paulo fez lá de dentro? Não te faças dano algum, porque todos aqui estamos. Ali nasceu a igreja de Filipos. Primeiro com Lídia, depois a família do carcereiro. Mas o fato é o seguinte: Paulo e Silas, quando estavam orando e cantando louvores ao Senhor, as costas de ambos estavam dilaceradas, com vergões, com dor, com sangue. Eles não falaram assim, um para o outro: irmão, acho que nós fizemos alguma coisa errada, o diabo tomou conta do assunto aqui. O diabo tomou conta, alguma coisa está acontecendo. Senhor, nós somos teus apóstolos, por que o Senhor está permitindo isso aqui? Não houve nada disso, na verdade. Porque eles eram aqueles que viviam de maneira ascensional. Eles eram aqueles que viviam além do véu. Aqueles que já desfrutavam da presença de Deus. Ou seja, eles estavam no céu, ao mesmo tempo eles estavam na terra. Somos tão diferentes deles, né? Tão diferentes. Não precisa muita coisa, não precisa só fazer um pouquinho mais de calor, a gente já vai falar: Senhor, mas como assim, Senhor? Nós reclamamos, nós murmuramos, porque nós somos insatisfeitos. Então, Paulo nos ensina, através dessa pequena experiência lá, quando ele estava no cárcere interior, o que significa viver no céu e na terra. O que significa viver uma vida além do véu. O que significa viver uma vida na presença do Altíssimo. O que significa viver uma vida de união com Cristo. Significa que oração e louvor fazem parte da sua jornada. Somos tão diferentes deles, não é? Então aqui está esse aprendizado. Irmãos, o mundo via Cristo em Paulo e em Silas. Aqueles que estavam ao redor viam claramente que
algo diferente acontecia na vida daqueles dois. Eles eram o quê? Cativos por Cristo. Eles eram prisioneiros de Cristo. Esse era o espírito deles. Prisioneiros de Cristo. Cativos de Cristo. Conquistados por Cristo. Sabiam que não se pertenciam mais. E cada aquela chibatada lá, todos aqueles vergões se tornaram como se fosse uma lira, onde aquelas cordas distanciadas produziram aquele som maravilhoso nos lábios deles. Oravam e cantavam louvores a Deus. Somos tão diferentes deles, não é? Sabe por quê? Porque nós não temos espírito de sermos cativos. Nós não fomos conquistados por Cristo. Nós achamos que nós somos os triunfantes. Nós achamos que somos aqueles que podem. Ah, como nós precisamos de um espírito de prisioneiro, um espírito de cativo diante do Senhor, porque aqui nós, com esse pensamento, começamos a subir essa escada ascensional. Podemos dizer, Paulo estava crescendo de modo helicoidal ascensional. O caminho ascensional, o caminho helicoidal, não começa com poder, com força, com conhecimento, mas quando somos conquistados, derrotados, capturados por Cristo. Ah, eu vou crescer ascensionalmente, eu vou crescer de tal forma que agora eu vou ver na presença de Deus, com a minha cabeça, com o meu intelecto, eu vou aprender a palavra, eu vou falar, vou expor. Você vai ser um cabeçudo, cheio de informações boas, mas o teu coração desse tamanhozinho, sem experiência, sem quebrantamento, sem nenhum tipo de realidade espiritual. Então o Senhor está chamando o seu povo para que ele tenha a noção de que a única forma de nós crescermos espiritualmente é quando nós tivermos um espírito de cativos. Somos cativos, prisioneiros, fomos conquistados por Cristo. Será que é esse o sentimento que nós temos no coração? O Senhor nos ajude nesse assunto. E esse cativeiro, ele acontece quando nós voluntariamente desejamos. A cruz, ela não é compulsória, não é algo obrigado. A cruz é uma oferta. E eu preciso receber o caminho da cruz. E quando você recebe o caminho da cruz, você está dando não para você mesmo. Você está dando não para a sua vontade, não para as suas emoções, não para os seus pensamentos. Difícil, né? Mas esse é o caminho da cruz. O Evangelho verdadeiro mostra que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não vivemos mais pelos interesses nossos, mas pelos interesses do Senhor. Então, como Paulo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ser conquistados, derrotados e capturados por Cristo, para que possamos entrar nesse desfile como aqueles que foram conquistados pelo Senhor. Aqueles que foram ganhos, se tornaram cativos pelo Senhor. Ele quer verdadeiramente ganhar as profundezas da nossa alma, que envolve a nossa vontade, a nossa mente, nossas emoções. Ele quer nos conquistar de modo pleno. Sem essa conquista, nós vamos ser aquilo que eu disse, talvez na primeira reunião, não me lembro. Nós somos cristãos patos. O pato anda mais ou menos, voa mais ou menos e nada mais ou menos. E tudo é mais ou menos. Não, eu sou um cristão pato, mas não, tudo é mais ou menos. Esse é o testemunho de muitos. Pato. É isso aí, nós vamos vivendo. Mas o Senhor, Ele não quer isso para cada um de nós. Ele quer que verdadeiramente sejamos cristãos que tenham a característica de um testemunho vivo nessa sociedade. As pessoas precisam exalar o bom perfume de Cristo quando andam conosco. Precisamos ser ganhos então, irmãos. Paulo compreendeu perfeitamente essa verdade e se tornou um cativo do Senhor. Uma outra maneira de nós enxergarmos esse crescimento ascensional, para nós avançarmos, é avaliarmos uma outra passagem aqui de Atos 26, Atos capítulo 26, versículos 15 e 16. Olha que impressionante. Paulo aqui, só para vocês entenderem o contexto, ele está diante de um rei chamado Rei Agripa. E ele está reportando ao Rei Agripa tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele provou quando ele estava na estrada de Damasco e ali veio aquela luz fulgurante, mais forte que o meio-dia, e o lançou por terra. Então, se eu colocar aqui uma questão de medida de tempo,
até o acontecimento real tem 22 anos de diferença. E Paulo está colocando aqui para o rei Agripa o que aconteceu para ele. E vejam só o que o Senhor Jesus vai dizer para, no caso, Saulo, Paulo naquela ocasião, Atos 26, 15 e 16. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele está reportando lá em Atos 9. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vocês se lembram disso? Verso 16, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto nas coisas que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Esse texto. Aí aparece uma palavrinha muito interessante. A palavra que aparece aí é a palavra ministro. Aldeci, você é um ministro de Deus. Miguel, você é um ministro de Deus. Léo, você é um ministro de Deus. E a todos, irmãos, ministro de Deus. Uma palavra bonita, né? Agora vai lá no original. Vai perceber o que essa palavra significa. Lá está escrito ruperete. Sabe o que significa ruperete? Remador de segunda classe. Remador inferior. Vocês foram promovidos a remadores inferiores. A remadores de segunda classe. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar naquelas galés romanas antigas de guerra, onde na parte do porão tem os remadores, não é isso? Ali estão os ruperetes. Os prisioneiros, os condenados à morte, aqueles que só obedecem à ordem. Isso é ministro de Deus. Quando você tem um espírito de ruperete, quando você tem um espírito que você não se pertence mais, você já é um condenado, nós vimos há pouco, você é um remador. O Senhor Jesus promoveu Paulo, você é um remador, você é um ministro. Não muda tudo? Muda tudo. Que nós achamos que ministro é aquele que vamos nos apresentar. Qual é o seu currículo? Olha, eu fui formado aqui, olha, tenho teologia, bacharel, tenho não sei o quê, tenho especialização em grego, em hebraico, é grande coisa. Somos um ruperete de Deus. Nós somos aqueles que são remadores inferiores. E Paulo aprendeu tão bem essa lição que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, então, agora da boca de Paulo ele vai falar isso. 1 Coríntios 4, 1. 1 Coríntios 4, 1 está escrito assim: pois assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Aí Paulo já tinha consciência. Que eles nos considerem como ministros de Deus, ruperetes de Deus, remadores de segunda classe. Essa é a nossa promoção mais elevada. Fomos promovidos, promoção é um remador inferior. Isso significa crescer ascensionalmente. Espírito de cativo, espírito de ruperete. Espírito de cativo, espírito de ruperete. É isso que te conduz dentro da realidade do Santíssimo Lugar. É isso que nos conduz para uma vida de união com Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo estava crescendo ascensionalmente. Ele estava avançando. E ele conhecia o Santíssimo Lugar. Ele desfrutava da presença de Deus, ainda que seus pés estavam aqui na terra. É impressionante. Quanto mais Paulo era exprimido, a gente via mais e mais de Cristo. Mais e mais de Cristo. Você pega a carta de 2 Timóteo, por exemplo, uma carta extremamente linda e rica. Então, Paulo está escrevendo a sua última carta, ele está dentro de uma prisão chamada Mamertina, em Roma. Ele está ali embaixo, no subsolo, numa prisão feita em aberturas de pedra, totalmente insalubre, esperando a morte, a sua decapitação. Ainda ele fala, me tragam os pergaminhos, me tragam os livros. A Bíblia fala que Paulo diz o seguinte, olha, no meu primeiro julgamento, ninguém foi a meu favor, mas que Deus não coloque isso em conta. Então ele começa a mostrar alguma coisa que ele foi o bom soldado que combateu, um soldado completamente marcado pela batalha daquilo que ele provou, marcados literalmente em seu corpo, com marcas de vara, marcas de chicote, marca de fustigação, voragem do mar. Esse é o currículo de Paulo.
E quanto mais Paulo era exprimido, mais Paulo manifestava Cristo. Porque Paulo tinha um espírito que ele era um cativo e que ele era um remador inferior. Então, ainda que Paulo estivesse lá em Mamertina, nessa prisão em Roma, ele habitava nos lugares celestiais. Ele estava sentado com Cristo nos lugares celestiais. Nós que fomos, pela graça de Deus, colocados em Cristo Jesus, para estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais, muitas vezes damos ouvido para Satanás e ele nos derruba desse lugar. E ainda que sejamos borboletas, vivemos como lagartas arrastando no chão. Porque nós somos derrubados do céu. Por quê? Porque nós não temos espírito de cativo. Nós não somos roperetes. Nós somos murmuradores por excelência. Então Paulo está nos ensinando aqui como que devemos avançar ascensionalmente para desfrutarmos de uma vida realmente de união com Cristo. Paulo tinha um estilo de viver. Vamos pegar Filipenses 1:21. Paulo nos mostra aqui algo importante. Filipenses 1:21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Até aqui. Paulo tinha uma mente de mártir. A palavra testemunho, na realidade, é mártir, marturos, ou martus. Você é uma testemunha do Senhor. Você vai ser um mártir do Senhor. Paulo tinha realmente uma mente de mártir. Para mim o viver é Cristo e o morrer era lucro. Essa aqui era a filosofia, o estilo de vida de Paulo. Entende? Paulo tinha essa plena consciência de que ele não se pertencia mais. Voltem para o livro de Efésios, aí, capítulo 3, versículo 1. Veja como que ele se apresenta para aqueles irmãos em Éfeso. Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele se coloca aqui como prisioneiro de Cristo, não do sistema, não do imperador, não de Roma, não dos judeus. Mas ele se coloca como prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele habitava nos lugares celestiais. Paulo, ele vivia além do véu. Paulo estava no ápice da vida cristã. Paulo vivia a plenitude da vida cristã. Pés no chão, realidades aqui no chão, mas o coração de Paulo estava completamente conquistado pelo Senhor. Porque ele era um cativo. Ele era um ruperete. Ele era, de fato, um remador de segunda classe. Capítulo 4, versículo 1 desse mesmo livro. Rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Novamente, Paulo está, na sua carta, mostrando quem ele era. Ele era um cativo, um prisioneiro, um conquistado pelo Senhor. Então a gente vai vendo aqui o estilo de vida de Paulo. Apenas mais um texto, Romanos capítulo 1, versículo 1. Vocês vão verificar que Paulo se apresenta de uma outra forma aqui. E tudo isso vai somando para nós o quê? Como que nós podemos crescer ascensionalmente em direção ao Santíssimo Lugar. Romanos 1:1. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, nessa ocasião, ele não está utilizando da sua autoridade apostolar. Então, ele se apresenta com aquilo que ele mais, vamos dizer assim, tinha no seu coração daquilo que ele era mesmo. Paulo, servo ou escravo, doulos. Paulo era um escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Sim, aí ele tem, primeiro, a função principal de Paulo era ser um escravo. Mas há um chamado, há uma função que esse escravo desempenha, é ser apóstolo. Hoje é assim, eu sou apóstolo. Mas Paulo era um escravo que tinha sido chamado para ser apóstolo. Não foi um apóstolo que foi chamado para ser servo. É ao contrário. Então Paulo tinha no seu coração exatamente esse pensamento, que para que ele pudesse morar no Santíssimo Lugar, ele tinha que ter essas qualificações. Cativo. De fato, ele era um remador de segunda classe. Ele é um escravo. Se estas não forem as nossas qualificações, esquece o Santíssimo Lugar.
Você vai criar um ambiente físico para você, não um ambiente espiritual. Porque o Santíssimo Lugar não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Então, quando eu, de fato, não passo por esses mesmos caminhos que Paulo passou, onde eu estou? Que tipo de realidade eu vou provar? Essa é a grande questão. Sabe, irmão, nós só vamos crescer ascensionalmente. Nós só vamos crescer de tal forma que possamos gozar no Santíssimo Lugar quando nós formos totalmente conquistados por Cristo, prisioneiros por Cristo ou de Cristo. Quando verdadeiramente nós formos totalmente dele. Queridos irmãos, já fomos conquistados por Cristo? Ou mais ou menos? Nós precisamos ser conquistados totalmente. A cada dia precisamos conquistar. A cada dia. Tem áreas da nossa vida que são muito difíceis. E o Senhor precisa insistir pelo seu Espírito a nos vencer. Ele precisa nos derrubar. Ele precisa nos conquistar. Ele precisa realmente nos vencer. Será que estamos exalando o bom perfume de Cristo? Será que eu desejo mesmo ser um cativo? Ele não vai obrigar ninguém. Ele vai convidar. Naquele desfile triunfal, só entra aqueles que, de fato, voluntariamente aceitaram o convite do seu general. Se você aceitou, então você está nesse desfile. Para que a glória seja toda de Cristo, do grande general. Esse é o grande desafio que nós temos. Queridos irmãos, o caminho da cruz não permite que haja atalhos. Não permite. O Senhor, quando Ele quer nos elevar ascensionalmente, Ele vai nos dar companheiras muito especiais. Ou companhias, podemos dizer aqui. Tem um livro chamado Pés como os da corça nos lugares altos. Um livro muito antigo, ele é uma metáfora. É a história de uma corça que ela tinha lá umas dificuldades, mas ela gostaria de viver nos lugares altos. E ela não conseguia. Mas ela ouviu falar de um grande pastor, né, que é uma figura de Cristo, que esse grande pastor ajudava aquelas corças que desejavam subir até os mais altos lugares lá das colinas, das montanhas. E o grande pastor apareceu para essa corça. E a corça falou assim: grande pastor, eu gostaria tanto de morar lá em cima. Você gostaria? Então eu vou te ajudar. Eu vou te arrumar duas companhias maravilhosas. Elas vão te ajudar a dar os primeiros passos até você galgar lá o cume. Muito bem, ela ficou toda animada e esperou no dia seguinte as companheiras chegarem. E as companheiras chegaram. Então ela levantou toda animada, e ela viu duas figuras assim estranhas, com um capuz na cabeça, assim, duas figuras indo em direção à corça. E a corça, mas será que são as minhas companheiras? Quem são vocês? Nós somos tuas companheiras, nós vamos te levar aos lugares altos. Nossa, que maravilha! Mas vocês podem se apresentar? Pode sim. O meu nome é Tristeza e a outra, meu nome é Sofrimento. Como assim, tristeza e sofrimento? Por que não alegria e paz? E assim começa a jornada ela é a grande medrosa, na verdade, no tema, essa corça é a grande medrosa. Então Deus utilizou a tristeza e o sofrimento como o início da jornada. E assim ela vai galgando até chegar lá. Aí, meus irmãos depois podem pesquisar esse livro, Pés como os da corça nos lugares altos. É uma metáfora muito linda. Fala exatamente desse crescimento. Deus vai utilizar das ferramentas certas. Tristeza e sofrimento fazem parte do nosso currículo para que nós possamos crescer. Como foi dito aqui, você não precisa ir atrás de tribulação, não. Ela bate na sua porta. Ela chega lá e começa a se apresentar. Agora, como que você vai reagir? Como que nós vamos reagir? Mas o Senhor, sabe, eu estou insistindo nesse ponto, mas o Senhor tem nos dado, sabe, muita abundância, muita graça, muita vida. Nós celebramos a vida em muitas coisas, mas o Senhor precisa tratar conosco. Esse é o ponto. Para que nós não desanimemos. A aprovação na vida da nova criatura sempre terá começo, meio e fim. Sempre. Terminou essa? Aí vem outra. Mas tem começo, meio e fim. Mas vem outro. Então, está tudo azul na América do Sul, é assim mesmo.
Mas o Senhor quer que nós tenhamos o espírito de sermos cativos, prisioneiros, espírito de remadores inferiores, e termos também um espírito, de escravo. Não vamos lá porque nós não precisamos ir lá. Lá em Êxodo capítulo 21, do versículo 1 ao 6, está descrito a história daquele servo, daquele escravo que havia servido 6 anos o seu senhor dentro de Israel. No 7º ano ele deveria sair livre, não é isso? Mas se o servo, o escravo, amasse a sua família, que adveio ali desse convívio com o seu senhor, e dissesse: eu amo minha família e o meu senhor não quero sair livre, então o que deveria ser feito? Então aquele escravo que tinha direitos não teria mais direito algum, mas poderia viver lá. Ele seria um escravo de amor. Deveria ter a orelha furada, se colocaria um sinal aqui, e por onde ele passasse, identificaria: eu sou um escravo de amor. Eu sou um escravo de amor. Esse é o texto. Então nós devemos entender que somos cativos, prisioneiros, remadores inferiores, escravos de amor. Essas são as qualificações ascensionais para chegarmos no Santíssimo Lugar, para que nós possamos viver uma vida de união com Cristo. Muito bem, vamos nesse contexto aqui avançar mais um pouco, e eu quero considerar com vocês Jeremias capítulo 48, versículo 11. Foi outro texto que eu li com vocês no começo. Enquanto vocês abrem aí, deixa eu só falar alguma coisa sobre a questão do perfume. O perfume de Cristo é algo assim maravilhoso. Em qualquer tipo de perfume, por exemplo, é muito gostoso você chegar num ambiente, ou alguém passa por você e deixa aquele rastro de perfume. Quando ele é atrativo, ele realmente ele nos cativa, na verdade. O perfume bom, ele cativa a gente. É assim que deve ser a nossa vida. Nosso perfume deve cativar as pessoas por onde nós possamos ir. O perfume nós não podemos ver, não podemos ouvir, mas por onde o perfume passa, ele vai deixar um rastro agradável. É assim que deve ser a sua vida. Você foi num supermercado, você foi numa farmácia, você está numa escola, você está conversando com alguém, você está vivendo na família, tem que haver um perfume sendo manifesto de você. Essa é a ideia. Então, Jeremias 48, 11, vou ler novamente. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, e não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Com certeza, talvez, se não todos, mas a grande maioria de vocês já passaram, a grande maioria já passou por esse texto aqui. Um texto que tem o seu contexto, vocês precisam entender um pouco a respeito da origem dos Moabitas, quem eles eram, como que eles agiam com Israel. Mas quando a gente chega nessa passagem, é muito mais do que compreendemos contextualmente o que ela significa. Ela se torna para nós um princípio aqui. Assim como a gente usa João 3,30, convém que ele cresça e nós diminuamos. Se eu olhar para o contexto, eu falo assim: João Batista, no seu ministério, precisa diminuir e o ministério de Jesus crescer. Mas nós aplicamos aquele texto como um princípio: convém que Cristo cresça e nós diminuamos. É a mesma forma que nós podemos olhar esse texto contextualmente, mas podemos olhar essa passagem também e aplicá-la como um princípio na nossa vida. E aqui nos mostra realmente algo muito interessante. Então, dentro daquele contexto, aqui o contexto maior é a produção do vinho. E mostra algumas características que vamos mostrar para vocês. Quando se produzia vinho, o que deveria ser feito? Ele deveria ser despejado de vasilha em vasilha para que aquela borra, aquelas fezes, como disse a minha versão, que são os resíduos que ficam atrás, e vão ficando na vasilha anterior. Até que nessa trasfegação, nessa mudança de vasilha em vasilha, o vinho vai se tornando mais puro, mais cheiroso, mais adequado. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Todos aqueles, vamos dizer assim, aqueles resíduos que ficavam para trás, a levedura, que é um fungo unicelular que alimenta-se do açúcar para que daquele suco de uva se torne vinho. Então, vai morrendo, fica aquele resíduo.
E vai até que você tenha o objetivo final, que é aquele vinho. Então a ideia é isso aqui. E a Bíblia fala que Moabe, desde a sua mocidade, tem repousado nas fezes do seu vinho. Aqui nesse texto, o que significa? Nós, quando nós nascemos de novo, nos tornamos isso aqui. Então, quando está tudo calmo, então aquela borra assenta, não é verdade? E a parte limpa está aqui em cima, não é verdade? Essa é a nossa história. E essa borra, essas fezes aqui representam o nosso ego natural. Então está aqui, tudo bem, ninguém está chacoalhando, está tudo uma benção, né? Vocês só estão vendo o vinho, né? Chuta minha canela. A borra sobe. Não é isso? Isso mostra o meu ego natural em ação. Mostra que eu sou dominado por esse ego maldito, não tratado pelo Senhor. O ego natural. Então esse é o ponto. Por isso que nós precisamos ser trasfegados, mudar de vasilha em vasilha. O que significa mudar de vasilha em vasilha? De tribulação em tribulação. O que é isso? O caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz. Então nós precisamos ser mudados de vasilha em vasilha. Então quando nós olhamos aqui os significados, essas vasilhas são restrições que acontecem na nossa vida. São aqueles impeditivos que o Senhor levanta para nós, para que nós possamos ser livres de nós mesmos. O vinho, como falei, representa o cristão que precisa ser purificado, precisa ser tratado. A Bíblia fala de um cativeiro aqui, né? Fala das vasilhas e fala também que não foi levado em cativeiro, ou seja, você nunca passou por uma situação difícil. Ou talvez esteja passando, mas não está compreendendo o que está acontecendo com você. Então o Senhor vai promover toda essa situação. E Moabe é como se, podemos dizer aqui, vivia uma vida de tranquilidade, despreocupado, não tinha problema. Sabe aquele cristão que vai driblando todas as coisas? Quando nós temos o exemplo do boi velho e do boi novo, né, para aqueles que ouviram, então naquela jornada na mesma canga, então a ideia é que, vamos dizer assim, toda a mansidão do boi velho passe por boi novo. E o boi novo vai aprendendo o boi velho. Não é isso que nós falamos? Tem muitos bois que vão se tornando velho e não aprendem. Absolutamente. Ficam aqueles velhos encroados. Boi novo que se tornou um velho, mas não foi tratado. Nós temos um monte desse no meio do povo de Deus. Um monte. Que foram para a canga, mas só reclamaram, murmuraram e não foi tratado. Só dá trabalho. Murmurantes, críticos, acusadores. Fica no meio do povo de Deus, dando trabalho. A grande verdade é essa. Mas o Senhor está mostrando para nós aqui, sabe, que esse cativeiro é uma bênção. Muitas vezes passamos por situações muito difíceis, muito apertadas. E o Senhor quer verdadeiramente que nessas situações possamos enxergar a mão dEle, que Ele está no comando. Ele não quer que nós sejamos um vinho misturado. Ele não quer que nós conservemos o nosso sabor e nem o aroma. Às vezes nós andamos por aí e podemos estar simplesmente mostrando o sabor da nossa velha vida e o aroma da nossa velha vida para as pessoas. Somos fofoqueiros, somos intrigantes, somos um monte de coisa. Esse é o aroma do anjo caído que está agindo em você e em mim. Então nós precisamos do socorro do Senhor. Precisamos, de fato, entender que essas vasilhas representam a tribulação. Que muitas vezes, muitos que estão em cativeiro, devem entender que o Senhor, por amor, tem permitido isso. É a grande bênção. Então está claro para nós. No caso de Moabe, ele nunca havia sido passado, ele nunca passou de vasilha em vasilha. Então ficou isso aí. Tem muito cristão moabita por aí. Você conhece algum? Cristão moabita? É aquele que não foi mexido. Aquele que não foi trasfegado, melhor dizendo. Não foi. Cristão moabita, só dá trabalho. E tem cristã, irmã moabita também. Só dá trabalho. Não avançam. E nós precisamos, então, olhar para a palavra de Deus e entender que tudo que Ele permite que aconteça em nós é para o nosso bem. Ele quer nos livrar do pior inimigo que temos. Alguém quer saber?
se tiver algum lugar que tem um espelho aqui bem grande, vamos todo mundo olhar lá. E você vai ver e eu vou ver quem é o maior problema. Sou eu. E o Senhor precisa, então, trabalhar, usar de caminhos para que nós sejamos livres. Que quando nós não somos mudados de vasilha em vasilha, o sabor não vai mudar, o aroma vai ficar o mesmo e vamos emitir ou exalar um cheiro de azedo. Nosso testemunho é de um cristão azedo. Irmãos, como é que nós vamos testemunhar lá fora? Como é que nós vamos testemunhar lá fora com esse tipo de coisa? Então, dizendo todas essas coisas, a gente vai somando aquilo que se torna qualificação para nós nessa subida ascensional. Sermos cativos, sermos, como eu falei para vocês, um remador inferior, sendo um escravo de amor e sendo esses que exalam um bom perfume de Cristo. Isso nos qualifica ao Santíssimo Lugar. O que é isso? Viver uma vida de união com Cristo. Esse é o grande desafio. Insisto, essa passagem de vasilha em vasilha nada mais é do que as tribulações que o Senhor permite para que nós possamos avançar. Os presentes mais lindos, os presentes mais belos que Deus vai te dar, esses presentes virão disfarçados de tribulação. Chega lá um presente, uma encomenda lá na tua casa, você abre, nossa, que presentão, salta uma tribulação na tua vida. Esses são os maiores e mais belos presentes que Deus tem dado para você. Só que a gente não quer isso, não. Senhor, está errado o endereço aqui, Senhor. Não, pode conferir o CEP aí mesmo. É seu mesmo, né? Não é do outro, não. É seu presente mesmo. É seu. É assim que a gente vai vivendo. Então, são presentes que o Senhor nos dá, mas nós não queremos esse tipo de presente. Irmãos, nós não avançaremos ascensionalmente. Nós iremos retroceder. E será uma triste situação. Paulo era um daqueles que, de fato, havia sido mudado de vasilha em vasilha. O cheiro do velho Paulo havia ficado na cruz. E ele exalava o bom perfume de Cristo por onde ele pisava. Paulo entendeu muito bem o que significa o ministério da fragrância de Cristo. Ele entendeu muito bem. E nós devemos entender muito bem o significado desse maravilhoso ministério da fragrância de Cristo. Exatamente participarmos desse crescimento helicoidal, desse crescimento ascensional. O Senhor tem nos chamado para sermos prisioneiros de Cristo, cativos de Cristo. Chamado, não tem obrigado. Ele tem nos chamado para sermos remadores de baixa categoria, seus ministros. Ele tem nos chamado para sermos seus escravos de amor, aqueles que andam de orelhas furadas. Ele tem nos convocado para exalarmos o bom perfume do Altíssimo, por todos os lugares por onde possamos ir. A questão é, para que isso tudo aconteça, eu estou me submetendo a ser mudado de vasilha em vasilha? Será que as tribulações que chegam a mim, de fato, eu estou entendendo como necessidades da minha vida vindas de Deus? Isto é viver uma vida ascensional. Isto é viver uma vida em direção a uma experiência daquela vida de união com Cristo. Quanto mais nós provarmos essa realidade experimental, mais perfume nós exalaremos. Esse é o nosso ministério. O ministério da fragrância de Cristo. Que Senhor maravilhoso nós temos, não é?